O Dia Nacional do Deficiente Visual, lembrado nesse 13 de dezembro, que foi ontem domingo, não tivemos programa, mas fizemos questão de marcar a data hoje, que popularmente é conhecido como Dia Nacional do Cego, data que tem esse objetivo de vencer esse preconceito, a discriminação, incentivando a inclusão, principalmente, tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar, de um universo muito grande, gente. Maior do que você pode imaginar. Estima-se que existam no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. A maioria possui baixa visão. Então não se trata só do comprometimento total da visão, mas com baixíssima visão, aí você pega um universo muito grande de brasileiros. E eles estão aí, podem ser da nossa família, ou vizinhos, amigos, colegas de trabalho, enfim, e precisam ser incluídos, e não cabe discriminação mais nesses tempos modernos, né? Mas ainda deve existir. Será? É o que vamos saber na entrevista com o Beto Pereira, que é presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Bom dia, Beto. Olá, bom dia, Tércio Neto. Bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham pela internet. É um prazer falar com vocês nessa manhã, nesse início de semana tão especial. Muito bem. O Beto, apesar de ele ter uma movimentação do globo ocular e tudo mais, pode não parecer a vocês, mas você também é cego, não é, Beto? Sim, Tércio, eu sou pessoa cego, nasci com baixíssima visão, com 12 anos perdi completamente a visão por conta de catarata congênita, depois descolamento de retina, ocasionada por erro médico, mas mesmo assim continuei estudando, me formei, eu sou jornalista, sociólogo, Oxa, presido colega nosso. colega, presido Poxa. a Organização Nacional de Cegos do Brasil e atuo em uma entidade aqui em São Paulo chamada Lara Mara, que é uma entidade básica, que já existe há 29 anos, e é uma entidade que já atendeu mais de 13 mil famílias, sobretudo crianças, adolescentes, na habilitação, reabilitação e garantia de direitos desse segmento. Então, minha trajetória nesse movimento, embora eu tenha 44 anos, minha trajetória nesse movimento já marcam aí 23, 24 anos. Poxa vida. Você sabe que, Beto, aqui em Matão nós temos uma entidade muito importante que se chama Adevima e que a gente acompanha desde o seu princípio. Hoje elas devem estar já com 12, 13 anos, já está em sua sede, e comandada aqui pelo Zé Dercino, que é um homem do bem, um homem que faz um bem aqui para os cegos. E eles, agora já há um tempo, a pandemia, tudo não deu, mas todo ano eles sempre vêm aqui ao programa, eles vêm, e eles são alegres, animados, passavam aqui sempre com a perua Kombi, indo para academia para fazer atividade física. São pessoas, e é disso que eu queria que você falasse, são pessoas, Beto, que antes elas falaram, quantas entrevistas eu fiz nesse programa, eles contavam como é que eles viviam. Eles viviam recolhidos em suas casas como se fosse um depósito de alguém que não podia viver socialmente. Era a vida que eles levavam. E se você vê hoje como eles são felizes, como eles estão o tempo todo alegres, como a vida deles mudou com a Devima aqui em Matão, viu, Beto? Sim, veja, nós vivemos um momento. A questão da pessoa com deficiência visual, pessoa cega e com baixa visão, ela corre junto com a história. Nós tivemos a época da exclusão, na qual pessoas com deficiência, em geral, eram escondidas, né? Inclusive da própria família, da sociedade. Aí nós tivemos a fase da integração, que era a pessoa com deficiência, era recebida assim nos espaços, mas ela não poderia cobrar, ela era recebida, mas desde que ficasse num cantinho. Hoje a gente vive a fase que nós chamamos fase da inclusão. É a pessoa com deficiência na educação, na saúde, no trabalho, no lazer, na cultura e nas relações sociais, com uma convivência de igual para igual, sendo um sujeito dotado de direitos e dotado também de deveres. Ou seja, eu cobro da sociedade aquilo que eu tenho direito, que a legislação nacional e internacional me garante, mas eu também tenho os meus deveres para com a sociedade. É isso. Mudou muito. Agora, na sua opinião, mudou porque a sociedade mudou ou porque o cego é que fez valer a sua condição de ser humano tanto quanto com pleno direito? Mudou porque a política se aprimorou. Eu não falo da política partidária, né? Eu falo da política de Estado.
Mudou porque, ao longo da história, nós tivemos inúmeras pessoas que correram atrás, se articularam, conversaram, pensaram legislação. É o que eu sempre falo, até brincando, né? Nenhuma lei, nenhum direito surge porque uma pessoa legal, bacaninha, acordou com uma boa ideia e decidiu mudar o mundo. As mudanças, as conquistas, elas ocorrem por conta de movimentos sociais, por conta de trabalho das entidades, como essa que você citou de Matão, como a Laramara que eu citei no começo, como as entidades de todo o Brasil que são filiadas à nossa organização. Inclusive, estou convidando também a de Matão para se filiar às outras 90 entidades filiadas. E esse estar juntos, esse transformar o eu em nós, que muda a sociedade e que deixa a sociedade mais justa, mais inclusiva, que respeite o outro independente das suas características físicas, intelectuais, das suas características religiosas, do seu pensamento que muitas vezes divergem de algumas outras pessoas. Isso tudo que você está dizendo está se dando no plano, do ponto de vista socioeconômico, está se dando mais num universo de classe média ou alta, ou todo e qualquer cego hoje tem tudo isso que você está dizendo, independente da condição social dele? Veja, se você é cego, branco, tem um rendimento mensal alto, uma família que pode te dar todo o apoio financeiro e tecnológico, você é uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa cega que vai enfrentar menor dificuldade na vida. Se você é cego, negro, né, mora em uma comunidade ribeirinha, se é LGBT, se tem outras características que fazem parte de outras vulnerabilidades, a possibilidade de você sofrer preconceito aumenta gradativamente. Agora, a própria deficiência visual nos torna, em muitos momentos, pessoas mais vulneráveis. Época de pandemia, por exemplo, eu uso um cão-guia, eu tenho uma estrutura para eu andar, eu geralmente me dirijo com veículo, com motorista, enfim. Mas você pega uma pessoa que usa metrô, trem todo dia, ônibus, que tem que sair todo dia para trabalhar. Muitas pessoas com deficiência no Brasil ainda trabalham, algumas, né, informalmente. Então, elas precisam tocar objetos, tatear elevadores, né, botões, tatear corrimões para achar a escada. Enfim, a gente acaba sendo mais vulnerável, por exemplo, nessa época de pandemia. Nós estamos, inclusive, acionando o governo brasileiro para que coloque as pessoas com deficiência, seja visual ou outras deficiências, no público prioritário da vacinação, porque nós somos, sim, pessoas vulneráveis, aquelas que usam cadeiras de rodas, muletas, que precisam tocar, né, objetos, etc. Né? É um público bem vulnerável. Roberto, você falava sobre pandemia, e aí o que nós percebemos, e pelo que vi, um bom contingente aí dos trabalhadores que passaram a trabalhar na pandemia à distância, as empresas perceberam que eles podem continuar trabalhando à distância e evitar trânsito das grandes cidades, essas coisas todas. Uma parte vai ter que voltar, mas uma parte vai continuar trabalhando. Aquele cego que tem o seu ofício, o seu trabalho, e nesse caso, esse trabalho à distância não pode favorecer, pelo menos no sentido de evitar que ele tenha que enfrentar todo esse trânsito, toda essa logística aí para que ele chegue no trabalho. Então, no caso dele, e em sendo possível, você diria que esse novo costume agora, esse novo momento, pode ser bom? Bom, eu tive, por exemplo, canceladas para Estados Unidos, para a República Dominicana, São Paulo e Brasília, né? Alternava as semanas, e estou já fazendo home office há 9 meses, na verdade. Então tem o lado bom, porque eu tenho a tecnologia, eu me preparei para isso, eu tenho algumas condições, algumas outras e outros cegos também têm. Mas veja, tem o lado que acaba afastando um pouquinho a pessoa com deficiência da sociedade. Claro, agora é preciso ficarmos em casa, mas quando voltarmos à atividade mais próxima do normal, é ideal, é recomendável que as pessoas voltem ao máximo possível a ocupar as ruas, a conviver, a se inteirar, a se relacionar com aquele que é diferente, que pensa diferente, que possui uma deficiência, para que a gente possa fazer essa inclusão corpo a corpo. Em época de pandemia, sim.
Claro que o trabalho vai se transformar em uma nova realidade. A gente tem só que tomar um pouco de cuidado para não querer sempre fazer o mais fácil. Eu te dou um computador e você trabalha aí da sua casa e não precisa vir para a empresa, e aí eu não preciso pôr um ônibus especial, aí eu não preciso criar uma rampa na empresa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é muito tênue a linha entre o home office e o trabalho no dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas as duas formas podem coexistir, penso eu que sim. Samara? Bom dia, Beto. Quem fala é a Samara. Eu gostaria de saber, nós estamos falando através do aplicativo de vídeo, eu gostaria de saber se você falou da tecnologia, se ela está preparada, se ela está adequada para o deficiente visual, se você tem visto isso hoje na tecnologia, em aplicativos. Sim, nós temos hoje, comparado a 20 anos atrás, nós tínhamos que esperar uma pessoa ler um livro para a gente, muitas vezes alguém converter o livro em braille, né, um livro de tinta em braille, que demorava muito tempo. Hoje eu tenho nesse celular aqui, que é um celular de mercado, mais de 300 livros, os meus favoritos. Eu importo da biblioteca e leio aqui, digitalmente. E aí tudo que eu faço nesse celular, por exemplo, eu faço 95% de qualquer pessoa, do que qualquer pessoa que enxerga faz em um celular. Porque realmente tudo dela. Então, sim, a tecnologia vem favorecendo a inclusão, a acessibilidade. Eu tenho um site, eu tenho um Instagram que eu administro, eu trabalho online, né, presidindo a Organização Nacional de Cegos e também fazendo as minhas ações na Laramara, 100% online hoje, com computador, com celular, mas, novamente, são tecnologias que muitas vezes são caras, que nem todas as pessoas têm acesso. Muitas pessoas com, né, e sem deficiência também, sequer possuem acesso à internet, né? Então, a questão é bem complexa, mas sim, a tecnologia está favorecendo a inclusão, a acessibilidade e as pessoas com deficiência de modo virtual também das demais pessoas. Do ponto de vista da acessibilidade, nesse país aqui, vocês encontram no ambiente externo, no ambiente de rua, enfim, as condições favorecidas para o cego particularmente, não? Infelizmente, é um processo que está ocorrendo, mas ainda de forma demorada, de forma lenta. A LBI diz que as cidades, né, a Lei Brasileira de Inclusão, devem ser planejadas contemplando as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ou seja, pessoa cega, com baixa visão, pessoa que anda em cadeira de rodas. Mas quando a gente faz uma cidade acessível para essas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, veja, se eu faço uma rampa, eu estou também favorecendo um senhorzinho empurrando um carrinho de feira, uma mãe empurrando um carrinho de bebê, né? Se eu crio uma placa além do escrito, com desenhos claros, com sinalizações claras, eu estou favorecendo sim a pessoa que enxerga pouco, mas estou também favorecendo aquele que não sabe ler, né, que pelo desenho da placa vai se orientar. Estou favorecendo, por exemplo, o estrangeiro que está fazendo turismo em uma cidade. Então veja que quando a gente fala em uma cidade acessível, adaptada, com transportes, calçadas transitáveis, nós estamos falando sim a partir de uma cidade melhor para a pessoa com deficiência, mas também para uma cidade melhor para todos, inclusive para aquele que pode se machucar, ter, de repente, um uso temporário de muleta, de cadeira de rodas. E, ao fazer uma cidade inclusiva, nós estamos evitando acidentes e economizando gastos públicos. Felipe Manhani. Beto, bom dia. Beto, Bom dia. A gente sabe que, se eu não me engano, aqui no Brasil não há treinamento de cães-guias, não é verdade? Bom, o cão-guia ele é uma alternativa ao uso da bengala. Eu usei bengala por quase 20 anos e há 10 anos eu optei pelo cão-guia. Não, acho que um pouquinho mais de 10, 14 anos. O meu primeiro e meu segundo cão-guia eu peguei nos Estados Unidos. Um labrador amarelo, o Simon, me guiou por 10 anos, se aposentou. Agora estou com o Terry, que é um labrador preto. Ambos vieram dos Estados Unidos. Mas eu tenho uma boa notícia, Felipe. Ocorreram várias tentativas de escolas de cães-guias no Brasil. Algumas delas estão já em funcionamento. Ainda poucas, mas estão. Mas eu destaco uma escola, um centro de treinamento, que não deixa nada a desejar para os centros de treinamento de cão-guia na Europa e Estados Unidos. Se chama Instituto Magnus, ele está em Salto de Pirapora.
É uma fundação, uma instituição sem fins lucrativos, criada pela Admax, que é da Magnus Pet, e esse Instituto Magnus tem feito entrega de cães no Brasil com muita qualidade, inclusive contando com pessoas em seu time que já trabalharam nessas grandes escolas internacionais. No Brasil, eu diria que já somos, sim, pelo Instituto Magnus, referência quando falamos em treinamento de cão-guia. Não devemos mais nada aos Estados Unidos e Europa. Quanto custa, em média, um cão desse, Beto? Para criar um cão-guia, para você treinar, né, preparar um cão-guia, você gasta, em média, 1 ano e meio, leva 1 ano e meio de treinamento. E, em média, são 15 mil reais para você... Desculpe, 15 mil dólares para você deixar um cão-guia pronto. Porque os profissionais ainda são poucos, são raros, tem todo um cuidado com a genética do cão, alimentação, exames e o próprio treinamento, o próprio dia a dia, né, desse cão-guia no ano e meio de capacitação, de treinamento, requer muitas pessoas envolvidas, uma estrutura gigantesca e o custo final é mais ou menos de 15 mil dólares, ou seja, aí aproximadamente, se eu não estou muito mal de conta, 85, 90 mil reais. Uns 80 mil reais. Exato. Nossa, mas então não é para qualquer pessoa, né? Nem todo mundo vai ter um poder aquisitivo desse, né, Beto? São 300 pessoas aproximadamente no Brasil, aproximadamente 300 pessoas e milhares de pessoas que estão na lista de cão-guia. Eu até brinco, eu não fiquei nem um dia sem usar o cão-guia, e a gente brinca que quem consegue o primeiro cão-guia ganhou na loteria uma vez. Eu ganhei 2 e... Beto, e se a pessoa, ele próprio, adquirir esse cão, que desde pequeno convive com ele, e, portanto, o cão é muito atento aos hábitos e tudo, né? Esse cão, de certa forma, não vai ajudar, por exemplo, sem esse preparo? Não, porque na verdade nós estamos falando de algo muito sério. Para a pessoa usar cão-guia, ela tem que necessariamente saber usar bengala. Ela tem que passar por uma formação que a gente chama de orientação e mobilidade. Para o cão ser entregue para uma pessoa... Bom, como que entregaram um cão-guia para o Beto? Entregaram um cão-guia para mim porque na escola surgiu um cão, lá nesse ano e meio de treinamento, que adorava viajar, andar de avião, que não tinha problema, por exemplo, em sair de uma cidade de 35 graus e na manhã seguinte estar numa cidade de 10 graus, de estar em um estúdio de rádio ou de TV gravando, ou sozinho, trancado comigo no estúdio, e no dia seguinte estar numa praia passeando, ou estar dar uma palestra para 300 pessoas. Então, assim, é um casamento que tem que ser muito bem planejado, e o cão, ele passa a ser também responsável pela segurança da pessoa. Então, assim, eu treino para a polícia, eu treino para o bombeiro, vou também treinar para a pessoa cega. Não pode, não dá. Tem que ser muito específico. Entendi. Olha, Beto, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, viu? Ele fala, evidentemente, aqui por não sei quantos deles, mas não são poucos, de toda a nossa região, cegos ou com algum comprometimento aí, enfim, e marcando a data do dia 13, que foi ontem no caso, dia de conscientização aí, Dia Nacional do Cego, mas que tem o objetivo de conscientizar a população contra o preconceito, a discriminação e incentivar, evidentemente, toda uma inclusão desse universo de pessoas na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E foi muito bom que, para marcar esta data, ainda que tenha sido hoje, ontem não tivemos programa, não é? Ninguém melhor do que o Beto, que, portanto, é presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a quem agradeço muito pela gentileza. Muito obrigado, viu, Beto? Forte abraço a você, a toda a equipe. Quem quiser conhecer nosso trabalho, www.oncb.org.br. www.o de organização, N de nacional, C de cegos, B de Brasil.org.br. Forte abraço a vocês da TVM, da Rádio Saudades. Sempre que necessário, estaria à disposição. Muito obrigado, bom dia. Tchau, bom dia. Esse é o Beto, jornalista, inclusive. É nosso colega aí, né?